Bom dia, estamos aqui mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos caminhando na nossa revista sobre maturidade cristã. Hoje é a lição 18. Pegamos no final do primeiro semestre, agora no segundo, até o final do ano, falando sobre maturidade cristã. E essa terceira unidade fala sobre maturidade nos relacionamentos. Mas vamos orar antes para a gente começar, e a gente já vai para a nossa aula. Todos que estão aqui, bem-vindos à nossa aula. Aqueles que estão acompanhando o nosso canal no YouTube também, bem-vindos. Uma boa aula, que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus de graça, amor e paz, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos, Deus, por estarmos reunidos, mesmo, Pai, de forma online, para estudar a tua palavra, para falar a respeito daquilo que o Senhor deseja e quer de nós. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre a nossa aula, sobre as pessoas que estão aqui presentes nesse momento, sobre aqueles que acompanharão posteriormente. Que a tua palavra, Deus, nos ensine, nos fortaleça, nos dê graça, nos dê sabedoria em cada passo. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Avisando aqui, na correria do último final de semana, eu não tinha postado a aula ainda, eu postei ontem, as duas últimas aulas, já está lá no nosso canal também. Eu tinha me perdido aí nessa semana, mas está lá no nosso canal as nossas duas últimas aulas também, se você que está acompanhando agora, posteriormente, não acompanhou. Mas vamos para a nossa aula de hoje, que é um tema muito atual, um tema que chama muito a nossa atenção. Deixa eu abrir a apresentação aqui. É um tema relevante, assim como os últimos que nós estudamos, assim como essa revista toda, né, que nós falamos. Está aparecendo aí para você, ou está carregando aí para aparecer, o nosso tema da lição 18, que é sobre mídias sociais, sobre saber usar. Aí a gente poderia perguntar como as mídias sociais têm influenciado o nosso tempo hoje, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, tudo isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões de mídias sociais hoje. Sobre saber usar, como que nós devemos usar, existe maneira certa, quais os princípios, quais as recomendações bíblicas, o que tem na Bíblia, o que a gente pode aprender na Bíblia sobre isso. Então vamos lá, resumindo aqui a nossa ideia de aula, o nosso tema é o seguinte: quem deseja interagir nas mídias sociais de forma madura, nossa revista é sobre maturidade cristã, de forma madura e cristã, não pode abrir mão de alguns princípios bíblicos. É sobre isso que nós vamos conversar nessa lição, sobre esses princípios bíblicos que nós não podemos abrir mão nas nossas interações nas mídias sociais. Precisamos de maturidade. Falamos de vários exemplos, vários textos sobre maturidade, e hoje vamos falar um pouquinho sobre maturidade também, sobre vida cristã nas redes sociais. Bom dia, Marilena, bom dia, Dona Rosa, que está chegando aí também. Sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre mídias sociais que têm nos alcançado, que têm entrado na nossa casa, esteja a gente conectado ou não, estivéssemos conectados ou não, ainda mais na pandemia agora, ela entrou de forma na nossa casa que a gente não consegue mais fugir. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou começar com uma pergunta provocativa aqui, então. É pecado usar redes sociais? Quem quiser falar, fique à vontade. Quem já ouviu? Talvez, às vezes, a gente faz algumas perguntas um pouco diretas, a gente não responde, mas vou perguntar, algum amigo seu já falou que é pecado usar as redes sociais? Você já ouviu alguém falando que é pecado usar a internet, usar redes sociais, usar essas novas formas de interação? Alguma história, exemplo, alguma coisa que você pensava e hoje não pensa mais, alguma coisa que mudou sobre mídias sociais, redes sociais? Eu usei redes aqui nessa pergunta, mas estamos falando de todas as mídias sociais de uma forma geral. Vou abrir esse espaço para você interagir. Fique à vontade. Quem quiser falar, compartilhar, contar uma história aí para a gente sobre isso. A Rita escreveu que para ela não é pecado. Para mim também não é. Já ouvi gente falando que é pecado, mas, na verdade, participar ou usar uma rede social é a mesma coisa que se relacionar no presencial. A diferença é que a rede social é no virtual.
Então, essa que é a questão. Se a gente falar que é pecado usar uma rede social, seria pecado se relacionar presencialmente com as pessoas também. Então, isso não faz sentido. A questão é como saber usar, né? Como usar isso daí. Essa é a minha opinião. Daí sim pode haver pecado ou não. Eu tenho um exemplo. Semana passada, eu participo de uma comunidade, né, no Facebook, a gente colocou um post, a pessoa já veio com 2 pés juntos, fazendo cobrança. Daí eu calmamente respondi, expliquei a situação, daí a pessoa respondeu assim: pode ser que eu esteja enganado. Só isso, só respondeu isso. Não pediu desculpa, não falou que estava enganado, ele só falou assim: pode ser que eu esteja enganado. Então, as pessoas continuam com aquela coisa de ser dono da verdade, e na rede social parece que é mais fácil dar patada, né? Porque eu não estou vendo a pessoa. No presencial, seria mais difícil alguém se dirigir a mim dessa forma. Mas no virtual, eu não estou, a pessoa não está me vendo. Então, parece que é mais fácil. Aí é que está o pecado, na minha opinião. É a forma como as pessoas se relacionam. Tá aberto ainda para quem falar, mas aproveitando a fala da Marilena, eu sigo a nossa prefeitura aqui, né? A prefeitura da nossa cidade. Eu também, pastor, e eu vejo as coisas lá também. Bem lembrado isso. Eu acho muito interessante, entre aspas, assim. Por exemplo, foi feita uma reforma na tal praça, e aí tira foto, tudo novinho. Aí o primeiro comentário: mas a praça do meu bairro ninguém tá vendo. Calma, calma. Eu acho que pode ser um lugar de cobrança, de interação, mas ela se torna uma forma, eu acho que chata até, porque vamos pensar assim, quem está fazendo, está divulgando o que está fazendo. Eu acho que pode ter um espaço de interação, de reclamar, de falar que não está fazendo outra coisa, mas quando posta uma coisa interessante ou uma iniciativa legal, eu acho que pode ser um espaço também de apoiar, de parabenizar. A gente sabe tudo isso. Eu toquei numa questão política aqui da nossa cidade, mas os primeiros comentários que aparecem, qualquer coisa boa que posta, é cobrando de uma outra coisa que não foi feito. E aí eu acho que perde um pouco essa interação, essa forma de amadurecer, né? Usar as redes para amadurecer. Mas foi só algo que eu lembrei aqui quando eu estava preparando a aula, e agora que a Marilena comentou também, foi nesse sentido. Pastor, a questão da vacina também tem vários desses casos, né? Quando eles anunciaram que ia ter a terceira dose, tinha gente que colocava lá: eu não consigo agendar minha segunda dose, eu nem tomei a primeira, e tem gente que já vai tomar a terceira, e isso não é justo. Começa aquela discussão, né? Exato, e perde o foco, né? Perde o foco do que está sendo feito. Claro, perde o foco, porque a pessoa olha só para si. E como está dizendo rede social, quer dizer, é um campo grande social, é para olhar para o coletivo, para o todo, não para mim mesma. E as pessoas, os chamados haters, só olham para si próprio, né? Então ele quer que o mundo se dane, o negócio é ele estar bem. É essa que é a questão. Pastora, fica à vontade. Eu acho que não, o assunto é super empolgante, né? Mas vocês já perceberam que talvez isso já acontecesse, essa reclamação, essa pessoa que não tem a paciência, essa que critica, só que hoje nós estamos mais expostos, né? Antes talvez reclamasse e você não ficava sabendo, né? Porque cada um estava só quando se encontrava, que era só naquele meio ali, naquela comunidade. Mas hoje não, hoje quando você coloca ali no Instagram, você coloca no Facebook, muitas pessoas veem, né? Então hoje está mais exposto. Então hoje nós estamos percebendo a intolerância das pessoas. E essa intolerância já vem de tempo, né? Só ficou mais evidente agora, né? É isso mesmo. Antes o cara reclamava com o vizinho. Reclamava com o vizinho no bairro, reclamava com os parentes no almoço de domingo. Agora ele pode reclamar para todo mundo, que todo mundo vai visualizar a reclamação dele. Mas é isso mesmo, muito bem, muito boa observação, que ganhou uma notoriedade muito maior. Eu fiz essa pergunta provocando aqui, porque eu lembro quando era criança,
eu sou, a minha idade, a minha faixa etária, quem nasceu lá para os anos 80, eu nasci em 85, pegou essa transformação, né? A geração nova já é a geração que já nasceu nas redes, mas eu peguei essa transformação quando não tinha e quando começou a ter. E eu lembro que foi um pastor pregar lá em Campestre, imagina uma cidade lá no interior de Minas, bem desconectada do mundo, bem no canto, né? Bem no canto. Quem já viveu uma cidade afastada, e o pastor chegou com a seguinte teoria: computador é o 666, porque a tua fronte fica na frente do monitor e a tua mão direita está no mouse, e a marca da besta na mão direita ou na fronte, que é o texto lá de Apocalipse. E aí, nossa, a gente ficou uma semana sem dormir, porque todo mundo empolgado com o computador, todo mundo querendo ter... É roça, exatamente. O Pedro que vai lá para Alfenas sabe que Campestre é roça, tem 20 mil habitantes, 10 mil na cidade só. É uma cidadezinha tipicamente mineira, interiorana, roça mesmo. E imagina alguém que vem da cidade grande, que vem do lugar que conhece, falando isso tudo. Nossa, a gente ficou apavorado. Mas e aí depois, com o crescimento das redes sociais, se a gente procurar no YouTube, a gente vai encontrar vídeo, especialmente antes da pandemia. Só que esses que falavam antes da pandemia que era pecado, que era errado usar redes sociais, começaram a usar, porque senão não tinha o que fazer. Mas essa pergunta foi só para provocar, para a gente começar. Nós vamos ter como base, falando desse contexto todo de mídias sociais, sobre saber usar, nossa base vai estar lá no Salmo número 15, que traz alguns princípios. A Bíblia não tem nada específico falando sobre redes sociais, até porque na época de Jesus a rede social era um pouquinho diferente, né? Era lá no mar, sentado na praia, lá no barco, era um pouquinho diferente as interações. Mas a Bíblia traz princípios para todos os tempos e todas as situações. Embora não cite diretamente o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp, ela tem princípios que nos ajudam a nortear os nossos relacionamentos e a amadurecermos na nossa caminhada. Então, nós vamos lá para o Salmo número 15, eu vou compartilhar aqui com vocês também. Salmo número 15, ele traz algumas... É um salmo bem conhecido, deixa eu só abrir ele aqui. Traz algumas recomendações para a gente pensar nesses princípios para lidarmos com essas questões. Se alguém mais tiver alguma coisa para compartilhar, comentar também, enquanto nós abrimos aqui, pode falar. Deixa eu parar essa apresentação e começar outra. Salmo número 15. Diz assim, está aparecendo aí para vocês, carregando. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Esse Salmo 15, ele faz parte de alguns salmos chamados salmos de instrução, que trazem instruções para o povo de Deus. Voltando o slide aqui da apresentação. Vamos lá. Quando nós olhamos para... Vamos falar um pouquinho do Salmo 15 e a gente já chega no nosso assunto. Quando nós olhamos para a Bíblia, ou para os estudiosos da Bíblia, nós vemos que os salmos são divididos em 4 grandes famílias. Salmos de libertação, de instrução, de louvor, de celebração. E eu deixei destacado aí salmo de instrução, que é esse salmo número 15, que ele traz algumas instruções para o povo de Deus. E aí tem 3 coisas que nós podemos destacar aqui dentro de um contexto maior que o Salmo 15 traz. Ele fala de um bem-estar comunitário. E falando de redes sociais, né, vamos pensar como que um cristão, como que a maturidade cristã pode nos ajudar a promover esse bem-estar. O versículo 2 e 3, que nós acabamos de ler, o versículo 2 e 3 fala assim,
Aquele que é íntegro, ele começa com uma pergunta, né? Quem que pode morar no monte de Deus? Quem que pode habitar no tabernáculo? Aquele que é íntegro, pratica o que é justo, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, não faz nenhum mal ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Eu coloquei aqui, destaquei aqui, baseado no que a nossa revista traz também, que esse bem-estar comunitário ele passa por zelo em como e no que falar. Zelo no falar. Em como falar e no que falar. Ele fala assim, aquele que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Então, esse bem-estar comunitário que o Salmo 15 traz aqui, ele tem a ver com zelo no como e no que falar. Eu coloquei aqui na apresentação zelo no falar. O versículo 4 traz o seguinte, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. A primeira parte, né? 4a aqui do Salmo 15. Eu vou destacar aqui, então, um discernimento naquilo que fala, saber discernir entre o bem e o mal e distinguir entre as pessoas que temem ou não ao Senhor. Uma distinção uma questão do discernimento, né? De saber apontar que a pessoa tem um critério para estabelecimento de relações saudáveis, tendo como parâmetro o temor do Senhor. Depois, a parte final do Salmo, a segunda parte do versículo 4 e versículo 5, vou ler novamente, fala assim, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. E aí eu vejo também que esse bem-estar comunitário, ele tem a ver com honestidade e valores. Ele está intimamente ligado com a preservação de valores e uma vida honesta. Esse é o contexto, é isso que o Salmo 15 traz, é essa canção que eles cantam visando o bem-estar comunitário. E como que a gente pode aplicar isso pensando nas nossas mídias sociais, no nosso tempo de tantas mídias sociais, de tantas interações sociais. Vamos lá pensar, então, um pouquinho sobre alguns destaques, alguns pontos para a gente caminhar. Para a gente começar, então, mais uma pergunta. Quais são as coisas mais ruins e quais são as melhores coisas que nós encontramos nas mídias sociais? Se você quiser falar uma coisa ruim e uma coisa boa, ou se quiser falar só ruim, só boa, a gente vai fazer algumas... Quais são as coisas boas e as coisas ruins que nós encontramos nas mídias sociais? Tudo, né? Tudo que nós analisamos, tudo que nós pensamos, tem o lado positivo e o lado negativo. Tem as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Pensando aqui nessa aula, para a gente pensar em algumas recomendações, princípios da palavra de Deus, quais coisas ruins e boas nós podemos identificar nas mídias sociais no nosso tempo? Está aberto a palavra também. Fique à vontade. Pastor, eu vou citar uma situação que é boa e é ruim ao mesmo tempo. Essa semana eu vi uma influencer aqui de Piracicaba, que ela começou a falar nos stories com filtro. E depois ela falou assim, esse é o filtro que a gente gostaria de ter na vida real. Mas a vida real é diferente. Daí ela mostrou ela sem filtro. Olha, era chocante. Chocante. Então, tem essa questão ruim de ser falsa, né? Ser uma ilusão. É uma exposição excessiva, ilusória. Esses dias, a Nina, que trabalha aqui em casa, veio, a filha dela precisou vir junto, a menina tem 12 anos. E daí ela chegou e falou assim para a Nina, a gente não estava aqui em casa. Ela perguntou para a Nina, o Pedro tem casa nos Estados Unidos? Não, ele só tem essa casa. E nas Maldivas, ele tem casa? Daí ela falou assim, não, menina, o que você está pensando nas Maldivas? Então, tem essa ilusão que é passada para as pessoas, né? Então, ela é uma menina de 12 anos que fantasia as coisas. Então, ela fica vendo essas pessoas no Instagram, esqueci teu nome de uma pessoa famosa, a Virgínia, casada com o filho do Leonardo, que é cantor, o moço também é cantor. Ela
tem não sei quantos milhões aí de seguidores. Então ela fica vendo aquilo. A moça um dia está em Maldivas, um dia está não sei aonde. Daí a gente começou a brincar aqui em casa. Mas escuta, onde que é essa Maldivas que a gente nem sabe, né? Então, a primeira coisa ruim é essa ilusão de uma vida que não é real. É uma pessoa, essa Virgínia, que consegue ir para todos esses lugares. Mas a maioria mal consegue sair do lugar, né? E boa, eu acho que tem a questão da divulgação, que é uma oportunidade que a gente tem de divulgar boas ações, de divulgar eventos, várias coisas que antes a gente não tinha oportunidade de saber, né? E a gente passou a economizar papel, porque antes a gente via essas coisas em jornal, digamos assim, sobre Piracicaba. Hoje, como você falou, você segue lá a prefeitura, eu também, que é uma maneira da gente se atualizar. E eu sigo umas influencers de Piracicaba também para saber das coisas daqui, porque elas acabam falando, olha, hambúrguer em tal lugar, aquilo que a gente via de propaganda em jornal antes, agora a gente vê. Então, isso é uma coisa boa, mas precisa ter muita sabedoria, né, para lidar com esse bom e esse ruim. O único que não atualizou ainda é o carro da pamonha, né? Que continua passando no bairro toda semana. Verdade. Pamonha em São Paulo é de ovo. Meu Deus do céu, é impressionante. Porque antigamente eu lembro que ou era papel ou tinha esses carros de som, né? Que divulgava todo o evento, que divulgava tudo que ia acontecer na cidade. Foi todo mundo mudou para as redes sociais, mas o carro da pamonha e do ovo continua passando. Mas muito bom essa questão de pensar nessas duas partes, né? Porque cria uma ilusão de que essa ilusão, né? Principalmente vamos pensar em adolescentes, pré-adolescentes, jovens, que a vida eu acho uma coisa que eu destaco, está aberta a palavra ainda, só estou comentando aqui, mas uma coisa é que acho que perde um pouco o processo, né? Beleza, alguém conquistou, conseguiu viajar, conseguiu, mas as mídias sociais elas não mostram o processo, né? Como que ela fez, o que aconteceu, quantas cabeçadas ela deu, quantas vezes ela errou, aí só mostra o resultado pronto, e aquilo cria uma ilusão, né? Como se fosse uma vida fácil, alguma coisa desse tipo. Eu acho que também tem, Mari, né, passou todas aqui, essas viagens que eles fazem, né, e a gente vê que quando uma pessoa, esses dias mesmo, aquela Bruna Marquezine foi para a França, por causa do desfile, quando você viu, estava todo mundo na França, todo mundo em Paris, nesse desfile dessa famosa, né, então a gente via lá no Instagram toda hora aparecendo, eu falei, gente, meu povo foi tudo para a França, assim, numa época que o dólar está altíssimo, né? O euro também, então, né? E aí estava todo dizendo, mas a gente vê que hoje, né, pessoas estão pagando, são empresas, são investidores que vão lá e investem, né, através das mídias, você pensa que o dinheiro, e muitas vezes é isso, porque ela faz um publi com aquilo, né? Ela vai para lá, mas ela está fazendo publi daquela marca, ela está fazendo publi não sei de quê, ela está fazendo publi da empresa de viagem, sabe? Então, você vê que a pessoa passou a ser, né? A publicidade está nesse ato, né? Da pessoa. Então, eu percebo isso, né? E acho que a questão como o pastor falou aqui dos carros da pamonha, eu até coloquei aqui, que, nossa, passou aqui no centro, graças a Deus que parou. Meu Deus do céu, era um carro atrás do outro, era propaganda daqui de trás, da loja de não sei de quem, era uma poluição sonora, né? Mas, assim, eu vejo que o que tem de bom é isso, é o alcance, né? Esse alcance, né? Hoje nós chegamos a lugares que a gente não chegava, né? A gente recebe informação também que a gente não receberia antes, né? E entra na casa de todo mundo também, né? Se alguém mais tiver algum comentário, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar e fique à vontade. Só o nem todos aí, Valdo, perdi o raciocínio aqui. A pastora falou que entra na casa de todo mundo. Eu falei, nem todos, porque nem todo mundo fala todos, né? Sim. Ainda tem as... Na verdade, é mais um tipo de exclusão social, né? Ela acaba gerando mais um tipo de exclusão social. Vamos pensar em educação aqui agora. A gente teve várias questões. Com esse ensino online, a gente teve várias questões ligadas a isso, né? Vocês aqui, professores ligados à escola, tudo, teve várias questões ligadas a essa questão,
da pessoa ter o acesso. Eu lembro que aqui no estado de São Paulo teve até uma questão do governo lá que estava liberando o acesso em alguns celulares, alguma coisa, mas é um lado ruim também, que é essa questão, entra a exclusão digital também. Legal, bem lembrado, muito bem, Valdo. Então vamos lá, vamos pensar então. Se alguém não é só a tecnologia, né? Na verdade, o que eu quis dizer é que a exclusão é por causa da tecnologia. Muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, computador, etc., celulares, né, de qualidade. Mas também a questão de que quem não participa, até por opção, que é o meu caso, por exemplo, não participo de rede social. Por exemplo, se tem uma transmissão que é feita por uma rede social, por exemplo, você não consegue ver, né? Então, esse é o que eu falo, que é mais um mecanismo que aumenta a possibilidade de acesso à informação, mas também ela restringe quando ela é utilizada em substituição ao real. Né? É nesse sentido que eu estou colocando. Legal, muito bom. É muito bem lembrado, é isso mesmo, porque além da questão que a gente comentou de condições, de pessoas, mas tem a questão de opção também, né? A pessoa não deseja participar, não tem esse propósito, ou opta por isso e acaba ficando tendo que ter esses cuidados. Muito bem lembrado, Aldo. Vamos pensar então agora, pensando como base o Salmo 15 que nós falamos, pensar nesse universo complexo aqui das mídias sociais. Porque eu perguntei de coisas ruins ou coisas boas. Algumas coisas boas é que, por exemplo, quem formou há 10, 15, 20 anos pode encontrar pessoas conhecidas, pessoas que perderam contato. Essas coisas eu acho legal. Esses dias eles fizeram um grupo de WhatsApp aqui dos alunos do 8º ano, quando eu estudava. Tinham as pessoas que eu nem lembrava que existia mais, estão lá, ativos. Tem esse lado legal também de compartilhar, de ter contato. Às vezes conseguir essa interação que de outro meio seria bem mais difícil. Mas também o lado ruim, né? É quantas coisas irreais acontecem, quantas coisas a gente vê um ambiente aí de notícias falsas, notícias sendo divulgadas por robôs, por um monte de coisa, conteúdos de violência, aumento da discriminação, racismo, pornografia, um monte de coisa que as mídias sociais impulsiona, ou as pessoas usam as mídias sociais de forma a impulsionar essas coisas que são ruins também. Por isso eu fiz essa pergunta, né? Coisas boas e ruins. Assim como em qualquer ambiente real, seja a nossa casa, seja a escola, seja o convívio com as pessoas, nós temos coisas boas e ruins, nas mídias sociais nós temos também. Então vamos voltar no Salmo 15 para a gente pensar um pouquinho. O Salmo 15 fala de um comportamento ou de a pessoa que adora, como é a pessoa que adora Deus e seu compromisso com Deus e com o próximo. Então a gente vai pensar em pelo menos 5 princípios aqui para a gente poder interagir nas mídias sociais. Primeiro, o que a gente não pode esquecer? Assim como na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida real, precisamos ter um compromisso radical com a verdade. Quantos vídeos, né? Vamos pensar em WhatsApp aí, ou sei lá, Facebook, alguma coisa assim mesmo. Quantos vídeos nós recebemos essa semana? Alguém consegue contar aí? Fala, não recebi nenhum vídeo essa semana. Tem gente que manda vídeo todo dia, de todas as coisas. E aí você assiste o vídeo um mês da pessoa, é o mesmo vídeo, o mesmo conteúdo, a mesma coisa. Mas precisamos pensar num compromisso com a verdade. Sempre. Um compromisso absoluto com a verdade. 3 aulas atrás, nós falamos um pouquinho sobre somente a verdade, era o tema da aula. Eu acho que a gente pode voltar lá e aprender ou refletir sobre algumas coisas. Precisamos, esse compromisso com a verdade tem a ver com a gente checar as informações antes de compartilhar. Não compartilhar tudo que chega, tudo que passa, não propagar mentira, mas buscar educar, viver de uma forma responsável, tendo esse compromisso com a verdade. Ieda, Márcio, bom dia. Estamos aqui falando sobre redes sociais nessa manhã aqui na Escola Dominical. Então, olhando para o Salmo 15, nós vemos que
devemos ter um compromisso com a verdade, um compromisso radical com a verdade. Se nós voltarmos lá nesse salmo, ele fala, né, lá no versículo 2, quem que habita no monte do Senhor, quem que chega ao santuário do Senhor? Aquele que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Nas nossas mídias sociais, na nossa forma, isso é um complemento, né, da nossa vida real, do nosso mundo real, das nossas interações presenciais com as interações sociais, das mídias sociais. Precisamos ter esse compromisso com a verdade. Segundo destaque, cuidado com as interpretações equivocadas. Quando nós lemos uma postagem, ou numa rede social, ou quando alguém manda uma mensagem no grupo, muitas vezes às vezes as pessoas fazem isso com essa intenção mesmo, mas muitas vezes nós tomamos algumas palavras como indiretas, ou ele escreveu isso por causa disso, postou essa imagem porque eu fiz isso. E aí começam as discussões sem fim, os mal entendidos, as ofensas, e aí essa vira uma bola de neve, vira uma questão que vai só prejudicando e afeta as pessoas. Então, o segundo princípio para a gente pensar aqui é cuidado com as interpretações equivocadas. Além de manter um compromisso radical com a verdade, cuidado com aquilo que a gente interpreta daquilo que a gente leu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente postou ou da postagem que a pessoa fez. Cuidado, né? Vamos trocar essas ofensas, esses mal-entendidos por uma boa, sincera e generosa conversa. Vamos sentar, vamos conversar, é isso mesmo. Nas mensagens de WhatsApp, de Facebook, Instagram, as mensagens elas não têm um tom de voz. Quando você está conversando com a pessoa, você pode falar uma coisa e pelo tom da voz, pela forma que falou, ela pode significar outra. Só que ali nas mensagens não tem como a gente medir isso ou falar sobre isso. Então, o segundo destaque aqui é cuidado com as interpretações equivocadas em relação àquilo que nós postamos, em relação àquilo que nós vemos que as pessoas postaram. Um terceiro princípio básico também que a palavra de Deus nos traz é respeito às pessoas. Já citamos isso em algumas aulas durante esse... a Marilena brincou aqui aquela hora que o Valdo é um excluído das mídias sociais no chat aqui, agora que eu vi a mensagem. Mas o terceiro... Com todo respeito. Eu me lembro quando a gente fez aquelas lives no Instagram lá o ano passado, até conversei com o Valdo um pouquinho, ele falou, a gente não usa tal, aí depois a gente fez até eu baixei as lives lá e mandei em áudio também no grupo lá depois para poder absorver, ou poder refletir sobre o conteúdo que nós estávamos produzindo, mas é muito interessante. A pastora falou aí o que eu estava comentando agora. Quando a pessoa escreve, às vezes a pessoa esqueceu o botão apertado lá do maiúsculo lá e aí a gente pensa que a pessoa está gritando, né? Mas ela só esqueceu o botão lá na hora. Ou às vezes ela está gritando mesmo, né? Pode falar, Marilena. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a pastora escreveu agora. Foge um pouquinho do tema, mas eu também sempre achei que era isso que ela disse, letra maiúscula é gritando. Ultimamente, com essa questão da inclusão de deficientes, eu aprendi que a letra maiúscula é para incluir as pessoas que têm dificuldade de visão. Vejam só que interessante, como a gente não para de aprender e não para de ter novidades. Então, eu tenho um pastor que eu conheço que sempre escrevia com letra maiúscula, e aquilo me irritava, né? É engraçado essas coisas da rede social, né? Porque eu ficava pensando assim, por que ele está sempre gritando? Gritando, né? Então, é uma coisa muito assim. Mas eu nunca falei nada, ainda bem que eu não falei, porque eu ia passar por ignorante. E depois eu descobri que a igreja dele tem um projeto de inclusão de surdos e também de deficientes visuais, e que escrever com letra maiúscula faz parte disso. E depois, num congresso da Unifesp, eu vi de novo essa questão. Então, eu falei, poxa vida, olha só, né?
Então, pastora, também tem isso agora, não é só gritar. Então, a escrita é muito difícil, como o pastor está falando, né? É diferente de quando a gente consegue dar entonação à voz, mas para a escrita realmente é complicado. Muito bem colocado, eu também não conhecia, não sabia, mas aí volta o 2 aqui que a gente estava falando, né? Interpretações equivocadas. Às vezes a gente pensa, por que o pastor está gritando comigo aqui agora? Por que o irmão aqui, por que a pessoa gritou comigo aqui agora? Às vezes ela esqueceu, como eu comentei, ou às vezes tem um outro propósito, uma outra coisa que a gente não conhece ainda. Por isso, o segundo princípio aí com as mídias sociais é cuidado com as interpretações equivocadas. O terceiro, respeito às pessoas. Tem uma máxima de Jesus, né, que é citada por todas as pessoas, que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Antes da gente postar, Mateus 7,12, né, se eu não me engano, fala que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, ou tratar os outros da maneira que nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então, um princípio aqui para a gente pensar na nossa interação nas mídias sociais é sempre respeito às pessoas. Sejam em piadas, sejam em brincadeiras, em postagens sérias, sempre pensar em como nós gostaríamos de ser tratados, em como nós gostaríamos que as pessoas falassem conosco, lidassem conosco. E também uma questão para a gente pensar aqui, não escrever as coisas para humilhar ou expor as pessoas de forma pública. A gente comentou lá no começo, né? As mídias sociais têm uma notoriedade que antes aquilo que eu sabia em casa ou o vizinho só sabia, agora todo mundo fica sabendo. E às vezes eu coloco um assunto ali para humilhar alguém, para expor alguém, e isso se transforma numa novela sem fim, né? Porque tal pessoa ficou sabendo, outro revidou, um toma as dores do outro, e aí sai confusões. Então, sempre pensar nessa questão do respeito às pessoas, na forma que nós colocamos, na forma que nós lidamos, na forma que nós expomos tudo isso. Pastor, tive uma experiência lá no meu trabalho, né, no colégio. Uma funcionária, ela passou por um processo de separação, e no processo de separação, ela ia lá no Facebook, brigava com o marido, pela pensão, pela guarda, pelo dia que ele não pegava as crianças. Aí aquilo, sabe, foi me incomodando, eu ficava, meu Deus, como que eu vou falar para ela? Porque ela colocava ela assim, sabe? E aí fui com jeito, você chamando, porque ali, a vida dela estava toda exposta, né? E há pouco tempo ela fez uma cirurgia, resolveu colocar uma prótese, né? Pastor, no dia seguinte estava lá no Stories, só 2 florzinhas no mamilo e a foto assim exposta, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, conversando com ela, ela fala, ela não está mais lá no colégio, né? Mas ela falava assim para mim assim, mas eu sonhei, era o sonho da minha vida fazer isso. Eu falei, legal que era o sonho da tua vida. Sabe, esses limites. Então, eu estou trazendo isso porque a gente vê que as mídias também, as pessoas perderam o limite, né? Aquilo que era de dentro de casa, hoje não, hoje a pessoa já, né, perdeu um pouco essa questão de limite, de pudor, de vergonha, de corpo, de tudo. É bem interessante. As 2 últimas recomendações são 5, né? 5, né? Nós falamos desse respeito, falamos aqui do cuidado com as interpretações, compromisso com a verdade. As 2 últimas dizem diretamente a respeito desse comentário. A 4ª, escolha bem o que postar. Tem hora que a gente recebe alguma coisa, a gente vê alguma coisa e fala assim, esse aqui eu preciso postar agora, esse eu não posso perder a oportunidade, esse vai agora, mas depois, esses dias eu estava vendo, é interessante que o Facebook, os adolescentes não usam mais Facebook, eu dou aula lá na escola, às vezes eu falo Facebook, todo mundo fica com uma cara assim, fala, ninguém usa isso mais, esse aí já é passado, agora é TikTok, Instagram, outros que vão aparecendo. Mas o Facebook tem uma coisa interessante que você acorda de manhã, ou a primeira vez que você for usar, ele aparece as lembranças, né? Isso aqui aconteceu há 8 anos atrás. E esses dias apareceu uma coisa que eu falei assim, eu não postei isso. Misericórdia, se eu postei isso. Não postei isso de jeito nenhum. E era uma charge, uma brincadeira lá,
Mas eu até hoje pensei, falei, eu não postei isso, tenho certeza que 7 anos atrás eu não postei isso. Mas por isso a gente tem que pensar, né? Escolha bem o que postar. Escolha, porque aquilo lá vai ficar o acesso. E aí, uma coisa interessante, eu gosto de futebol, tô até com a camisa do São Paulo aqui. O ano passado, antes da pandemia, o São Paulo contratou um jogador, só que aí foram vasculhar as redes sociais dele. Há 5 anos atrás, sei lá, ele tinha falado mal do time. Aí rescindiu o contrato porque ele tinha feito uma postagem. E aí uma empresa vai contratar alguém. Hoje a gente brinca lá, né? Hoje não tem currículo. Claro que tem, mas falando assim, o pessoal, antes de contratar alguém, vai lá ver o LinkedIn, vai ver as redes sociais, vai ver o que está acontecendo, quem que é a pessoa. Ela não precisa nem daquela entrevista, como, eu preciso dessa entrevista aqui para decidir quem eu vou contratar, o que eu vou fazer. Tem a entrevista, tem o processo, mas por isso a gente precisa escolher bem o que a gente vai postar, o que a gente vai compartilhar, o que a gente vai mandar para as pessoas, porque fica um registro ali para sempre, né? Stalkear as pessoas, né? Entrar lá no perfil e ver o que a pessoa é. Essa questão, eu pensei, falei, foi falta de maturidade postar um negócio desse. Nem compartilhei, porque a gente tem a opção de compartilhar também, né, a lembrança. Nem compartilhei a lembrança, deletei a lembrança. Tirei. Mas é isso mesmo, é escolher bem o que postar. E aí o último, acho que está mais ligado ainda com o que a pastora falou, cuidado com quem você compartilha a sua intimidade. E aí eu não estou falando só de fotos de corpo, dessas coisas que a gente vê, mas dados, né? Dados. Tudo, né? Eu cheguei em casa, você dá um relato da sua vida, né? Chegando em casa, 8 horas da noite, saindo de casa, 7 horas da manhã, indo para tal lugar. Tem gente que fica policiando a vida toda, e são oportunidades que a gente dá todas as informações, dá tudo. A Claudineia vai lá stalkear o que eu postei 7 anos atrás para ver o que é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente está postando, o que a gente está compartilhando. Foi boa, Claudineia. Mas cuidado com aquilo que a gente compartilha, né? De dados, de informações, de violência, a questão que a pastora comentou. Eu tinha um sonho de fazer essa cirurgia, isso, mas era o seu sonho, não precisa ser o sonho de todo mundo que te segue para ver as fotos, para fazer isso. E isso vai... Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, e a pessoa falou assim, nossa, eu queria ter a vida que essa pessoa tem, olhando para as redes sociais. Eu falei, mas por quê? Porque ela, voltando lá na câmera dela, comentou, ela viaja, ela faz isso, ela vai em restaurante, ela vai em tal lugar. Eu falei, isso é o que ela posta, né? E o segunda-feira no almoço, o que ela come? E o outro dia, aonde que ela vai? Ela não passa o tempo todo. É muito fácil a gente se iludir, né, com essas coisas. Porque a gente vê toda semana a pessoa lá tirando uma foto com o pé na areia, tirando a outra dentro do avião, tirando outra em tal lugar, ou tirando na piscina, e por aí vai, nos melhores restaurantes, nos endereços, mas será que é tudo real, né? Cuidado com aquilo que a gente compartilha, que a gente é iludido também pelas redes sociais. Então, olhando para o Salmo 15, a gente já vai para o final da aula aqui agora, existem alguns princípios de mantermos a verdade, de tomarmos cuidado e pensarmos muito bem nas nossas interações nas mídias sociais. Eu queria encerrar com o seguinte: o que nós somos convidados a fazer nesse tempo de mídias sociais, com temas sobre saber usar. Primeiro, precisamos manter a nossa integridade. Volta ao Salmo 15, né? Quem habitará no santuário do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, aquele que é íntegro nas suas redes sociais e fala, e posta, e pratica aquilo que é justo. Então nós temos que manter essa integridade nas nossas postagens, nos nossos comentários, nas nossas interações, nos nossos compartilhar de mensagens, vídeos, textos, tudo isso. Segundo, nós temos a oportunidade de compartilhar a respeito de Jesus. Não é para ficar mandando pregação toda hora, todo dia. A gente pode fazer isso em determinados momentos, mas nós temos a oportunidade de compartilhar
do amor, da graça, da palavra de Jesus, de palavras de ânimo. Semana passada, a gente estava montando as coisas para o evento das crianças aqui. Eu estava uma tarde aqui, 2 pessoas passaram aqui na igreja falando que estavam angustiadas, desesperadas, queriam uma oração, queriam alguma coisa. Eu falei assim, é uma oportunidade de compartilhar do amor de Jesus. Quantas pessoas estão em casa? E uma das pessoas que eu conversei ficou muito tempo, ela tinha uma vida muito ativa, e fazia academia, ia caminhar, e todo dia, e com a pandemia ficou totalmente isolada, e ela entrou numa situação muito difícil. Ela veio pedir oração, veio falar. Eu falei, talvez por uma rede social a gente pode compartilhar uma palavra de esperança, de amor, de graça, de vida, de paz. Então, a segunda oportunidade que nós temos é compartilhar de Jesus. E nós fomos criados para a glória de Deus. Então, nós podemos usar as mídias sociais para a glória de Deus. Só abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando de fanatismo, de postar toda hora a mesma coisa, e aqueles coisas que são até cansativos, mas estou falando de sabedoria, para que a glória de Deus seja vista na nossa vida e nas nossas mídias sociais, naquilo que nós fazemos. Falando de oportunidade de compartilhar do amor de Jesus, de boas iniciativas, de bons projetos, daquilo que Cristo faz, daquilo que a palavra de Deus traz, de ânimo, de esperança, de amor e de paz. Esse é o fechamento da nossa aula, olhando para o Salmo 15, né? Então, como que nós podemos usar as mídias sociais? Devemos usar, né? Mantendo a integridade, compartilhando do amor, da palavra de Jesus e usando para a glória de Deus. É isso, se alguém tiver... a pastora mandou um comentário aqui, né? Gosto de postar lugares e coisas boas. Isso não quer dizer que tudo está bem. O que fragiliza... Ótimo, muito bom. O que eu comentei é só essa ilusão que às vezes as pessoas criam em cima de alguns influencer, algumas pessoas que só postam coisas, mas eu também gosto, eu posto sempre comida, eu prefiro postar comida, né? Eu gosto de comida. Mas é muito legal. Mas o que fragiliza, levamos na rede de Deus em oração. É isso mesmo, a gente ter esse apoio. Mas eu queria fechar com isso. Se alguém tiver algum comentário antes da gente orar, alguma pergunta, algum destaque, fique à vontade para fazer. Eu quero comentar isso que a pastora escreveu, que eu também sou dessa linha. Eu gosto de valorizar as coisas boas e positivas, porque o mundo já está muito ruim, já está muito negativo, né? Então, como diz aqui o terceiro item seu, usar para a glória de Deus. Eu acho que quando a gente fala de coisas boas, ou conta alguma coisa que aconteceu com a gente, isso é um testemunho. Né? É compartilhar, é falar de Jesus. Então, pode ser implicitamente. Eu não preciso colocar uma pregação para que seja para a glória de Deus. Então, eu acho que isso é uma questão bem prática, né? Não ser negativo, ser positivo. A gente vai estar ajudando o mundo a ficar melhor, né? A gente está exalando amor, está exalando paz, quando a gente coloca coisas boas, quando a pastora falou. Eu também sou dessa linha. Sim, sim. Só voltando aqui, o exemplo que eu dei é que a pessoa se iludiu pensando que a vida da outra pessoa era perfeita. Foi aquele caso que eu citei, né, da filha da Nina. Sim, sim. É diferente para o adolescente a forma como ele vê, mas aí já é uma ostentação, né? Sim, uma coisa, assim, absurda. Exato. E a gente... Então... É só assim, queria trazer assim que dentro dessa nossa aula de hoje, né, que a gente está falando sobre essa maturidade, né, cristã nos nossos relacionamentos, né, interpessoais, a gente tem que se preparar para uma geração que vem, né, nós estamos aí passando, né, eu estou nessa passagem dessas mídias, né, tentando acompanhar, tentando não ficar para trás, né, eu vejo esse meu pai tem 87 anos, né, na semana que vem eu estou indo de novo a Santa Catarina, porque ele tem todos os medicamentos dele de alto custo, medicamentos muito caros, e é dado pelo Ministério Público, e aí eles mandam no meu WhatsApp, olha, ele tem que tirar uma foto, mandar pelo WhatsApp. Eu falei, gente, vocês precisam criar um outro meio de lidar com os idosos que não tem mídias sociais. Meu pai não tem WhatsApp, ele não sabe mexer, não sabe nada disso.
E ela fica mandando para mim porque quer que meu pai faça isso. Então, assim, eu acho muito complicado. Até falei, olha, vocês precisam criar um meio para atender os idosos que não mexem nas mídias. E ele não vai mexer. Já tentamos, ele fala, não sei, não consigo. A cabeça dele até tilt, né? Quando a gente começa a insistir muito. Então, assim, eu vejo que a gente vai ver uma geração, essa geração que hoje eles não fazem outra coisa se não for com o celular na mão, né? Eles têm, assim, eles dominam, né? A gente vê desde a criança, né? Pega o Heitor aí, que daqui a pouco ele está dominando aí o celular, está dominando tudo. Essa geração, a gente tem que pensar que vão vir também outras doenças, outras enfermidades, né? Que são questões interiores mesmo, né? Porque, apesar da gente estar falando de relacionamento, as mídias não trazem um relacionamento profundo, né? Vai vir uma geração que não vai ter profundos e maduros, né? Como a gente está buscando aqui, como a gente está buscando, né? O que nós fizemos, o que nós podemos fazer. Essa geração, ela não tem essa avaliação, a não ser que nós, né, como família, como uma instituição, né, de educação, a gente possa ir nesse esse ano e acompanhando eles para ajudar, né? Essa é uma preocupação que eu tenho em relação a isso. Muito bom, muito boa fala. Eu vou falar 3 questões aqui, então, para a gente encerrar. Se alguém tiver alguma também, mas pode falar. Primeira, essa questão que a Marilena comentou aí agora, da pesquisa científica do vício, né, de celular. As pessoas, é como o vício de drogas, o mesmo efeito no cérebro. Eu já li alguma coisa sobre isso, é muito interessante. Essa é a primeira, foi muito legal citar aqui. A segunda, no acampamento que a gente fez as crianças, eu até mandei uma foto lá no grupo da igreja. As crianças, tudo de 3, 4 anos, tinha a Helena e a Sara um pouquinho maior, correndo para tirar selfie. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu penso o seguinte, a pastora falou dessa questão dessas novos desafios, nova geração. E aí eu penso, né, como nós conseguiremos, claro que é graça, é amor, é Deus dando sabedoria, mas como que o evangelho pode fazer sentido para essa geração, né? Como alcançar, como ser eficaz no anúncio do evangelho para essas gerações, como usar, né, ou alcançar esses corações pelos quais Cristo morreu na cruz. E a terceira é uma brincadeira, eu vi essa semana alguma coisa assim no Facebook, eu acho. Com 2 anos, as crianças já sabem desbloquear celular, já sabem usar os aplicativos. Eu, com 2 anos, apenas comia areia. Apenas sabia comer areia, não sabia mais nada. Mas essa geração já nasce. A pastora falou que daqui a pouco o Heitor, daqui a pouco não, hoje ele já sabe entrar no aplicativo, assistir o vídeo que ele quer, procurar o que ele quer, já é um cuidado que nós devemos tomar. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça e direção, possamos manter a nossa integridade, compartilhar da vida de Jesus, da palavra de Jesus, e em todo o tempo usar as mídias sociais para a glória de Deus. O Márcio mandou aqui, antes da gente orar, creio que a boca fala do que está cheio o coração. Nas postagens é isso que acontece, posta o que pensa, o que tem no coração. A boca hoje se tornou os dedos, né? Não é o coração. A boca fala daquilo que está o coração, o dedo tecla daquilo que está cheio o coração. Muito bom também, é uma versão atualizada aí desse versículo para a gente pensar, né? Porque essas pessoas nem falam mais, elas só teclam, né? Elas só digitam. Muito bom, Márcio, muito bem lembrado. E as postagens é isso mesmo, a pessoa está transmitindo ou está transbordando aquilo que está dentro dela. Vamos orar então para que Deus nos dê sabedoria, graça e direção, e a gente faz a nossa foto encerrando depois da oração. Senhor Deus de graça, paz e amor. Vivemos, Deus, em um mundo cheio de mídias sociais, cheio de interações sociais, e sabemos, Deus, que o Senhor deseja nos usar para a Tua glória e para o Teu louvor. E a nossa oração no final desta aula é que o Senhor nos dê sabedoria, direção e graça, para que possamos em tudo manter, ó Pai, a nossa integridade, respeitando as pessoas, ó Pai, não caindo em provocações ou interpretações equivocadas, mas que em tudo, Deus, possamos ser sábios, direcionados pelo Senhor e manter a nossa integridade, falando das palavras do Senhor e vivendo sempre, Deus, segundo a Tua verdade, segundo a Tua direção e segundo, Deus, os conselhos, orientações do Teu Espírito, Pai.
Pedimos, Deus, por cada pessoa que participou dessa aula, por cada um que assistiu posteriormente em nosso canal, que a tua palavra entre em nossos corações, enche os nossos corações e nos traga vida e paz verdadeira. Nós oramos e pedimos a tua bênção e que teu Espírito Santo continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.